Olá, boa noite, queridos amigos, sejam bem-vindos. Will, Gladys, boa noite, amigos. Estamos aqui numa terça-feira, dia 19 de abril de 2022, 22 horas. Daniele, boa noite, querida amiga, seja bem-vinda. Deixa eu ver se o som está normal aqui antes de continuar, né? Boa noite, amigos. Tá, perfeito. Teste perfeito. Cláudia, boa noite, seja bem-vinda, você também. E estamos então dando início aqui a mais um Momentos com Jerônimo Mendonça, onde estamos estudando o livro O Gigante Deitado, vida e obra de Jerônimo Mendonça. Então, só enquanto eu vou mandando os aviõezinhos, eu vou fazer alguns comentários, que hoje à tarde, como eu não sabia que haveria a possibilidade de transmissão ou não, hoje à tarde, às 15 horas, eu fiz uma palestra no tratamento espiritual que nós participamos. Silvia, boa noite, seja bem-vinda. Na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem aqui de Araraquara. E hoje me foi encarregado de fazer a palestra. Palestra relativamente curta, 15 minutos. E nessa palestra nós utilizamos nada mais nada menos que o tema Gigante Deitado. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. E falamos a mensagem da palestra O Gigante Deitado, e eu fiz a postagem, eu baixei o vídeo no nosso canal do YouTube, fiz o compartilhamento, está lá feita a postagem. Se você quiser acompanhar, é só entrar no nosso canal do YouTube Reflexões.aloysio e fazer assistir, está lá na playlist palestras. Mas independente disso, se você quer acompanhar diretamente aqui pelo YouTube, pelo Instagram, eu postei nos stories, o link está lá no link do canal do YouTube, é só clicar que já te dirige automaticamente para lá. Sueli, boa noite, seja bem-vinda. A Silvia trocou a foto da capa do perfil, né, Silvia? Que legal. É bom variar de vez em quando. Eu vou variando somente o fundo. Eu preciso pegar uma foto mais atual e fazer a inserção. Preciso pegar uma foto mais atual. Como eu não uso óculos normalmente, mas para as lives eu tenho necessidade para poder enxergar mais de perto, né? Senão a gente não consegue. Então, por conta disso, eu quero ver se eu pego uma foto que esteja bem nítida a imagem, para aproveitar e fazer a modificação. E como uma foto com óculos, porque normalmente é como assim que eu me apresento, né? Então seria mais legal fazer isso. E então estamos aqui, deixa eu acabar de mandar os aviõezinhos, para que a gente possa conversar novamente. Hoje, 19 de abril, né? É dia do índio, uma data que muitas vezes passa desapercebido para nós. O mês de abril tem muitas comemorações, e a gente até fala, por exemplo, temos o dia 21 de abril, o 22 de abril, 21 de abril, Tiradentes, 22 de abril, é o dia de descobrimento do nosso país. E então aí a gente segue nessas comemorações. Além disso, tem a questão que o pessoal vai falar do carnaval, etc e tal, né? Porque estão fazendo um carnaval fora de época. Mas estamos aqui, né? Só terminar aqui pronto. E cumprimentar quem chegou aqui. A Kátia, boa noite, seja bem-vinda. Isabel, boa noite. Daniel Rosa, boa noite, seja bem-vindo também. A Sueli, acho que eu já cumprimentei, se não, cumprimento novamente. A Clara chegou aí conosco, Marquinhos Faria também, Nishida, que é o Fabrício, Rosângela, boa noite, a Kátia também, Jaque, boa noite, Jaque. Então estamos, feito essa divulgação. Aqueles que quiserem assistir esta palestra, é uma palestra extremamente curta, 15 minutos, é o tempo que a gente utiliza. Dia de Santo Expedito, Will, bem lembrado, muito bom, sabia não sabia. Eu já faz muito tempo que eu deixei o catolicismo, né? Então a gente perde um pouco da noção dos santos que são comemorados, né, pelo catolicismo, pela Igreja Católica. Mas é sempre bom
lembrarmos daqueles que vieram antes da gente, que trabalharam em prol de tantos e tantas pessoas. Então fica o convite àqueles que quiserem assistir. Nilceia, boa noite, seja bem-vinda. Como eu falei, a palestra é extremamente curta, 15 minutos, que é o tempo que utiliza quando você está fazendo uma palestra para um grupo de tratamento espiritual. Então, por conta disso, nós fizemos essa palestra intitulada O Gigante Deitado, onde a gente conta algumas histórias, conta algumas particularidades. Ah, Silvia, você assistiu, que legal, que bom. O som estava com problema, o áudio na hora, depois que a gente acabou percebendo. Se eu estivesse falando no microfone, não resolveria para o público que estava assistindo, porque eu tive que falar um pouco mais alto, então teria resolvido para o público na tonalidade, na altura que eu falei. Mas, quando foi para falar, se eu tivesse utilizado o microfone, então a gravação teria ficado melhor ainda, porque se vocês perceberem, no começo ali, a pessoa que estava fazendo a apresentação, a Leila, ela falou no microfone e a gente não ouvia o retorno na caixa de som. Mas dá para a gente assistir, precisa ouvir assim, não ter muito barulho, para que vocês não percam a essência do que a gente está falando, né? Se for assim, quando você está fazendo uma palestra, e ela fica, como é que eu diria, a palestra, você está fazendo uma outra coisa junto, abrindo uma torneira, mexendo com qualquer outra coisa, você não consegue, porque o som ficou um pouco baixo. Flavinha, boa noite, seja bem-vinda. Aproveitando a presença da Flavinha, repetindo o que eu já disse ontem, né? Ah, que bom. Não estava com som, viu, Silvia? Só que o som ficou um pouco baixo, comparativamente falando, se eu tivesse utilizado o microfone. Então foi mais isso. Bom, então chegando a Flavinha, retomando os recados que nós fizemos ontem. Flavinha, hoje ela fez uma postagem sobre o Dia do Índio, muito bonita também, com a presença do Murilo, o filho dela, né? E então a Flavinha retoma, né, a partir da próxima quinta-feira, fazer as lives. Vai ser, pelo que ela me falou, será toda quinta-feira, as duas próximas, às 21h15. E a partir do dia 5 de maio, a Flavinha vem para o horário das 22 horas, me dá um pouco de folga também, e aí as nossas reflexões dos Momentos com Jerônimo, do livro O Gigante Deitado, passará a ser segunda, terça e quarta-feira. Quinta-feira de maio vem a Flavinha às 22 horas, e na sexta-feira vem a Daniele às 22 horas também, e a gente fica completo, né? Quinta-feira, mais conhecida como depois de amanhã. Perfeitamente, Will. Nada como um esclarecimento bem esclarecido, claro como a luz do dia, como diz João Carlos, o pleonasmo em todos os seus altos e tons. Então esse é o recado, lembrando também que dia 23 será a grande live da revelação, ainda estamos para definir o horário, porque essa pessoa especial, nós temos que definir exatamente o horário. Eu preciso saber meus compromissos também de final de semana, porque não é só essa pessoa especial que tem os seus compromissos, eu também tenho os meus. Então, nós vamos fazer o seguinte, vai ser a live da revelação. Adriana, você está sem som. Vou mandar um recado, ó. Então eu falei para elas, sai e entra da live que deve resolver. E às vezes também é o volume do nosso celular, já aconteceu comigo, né? Hoje não vou revelar, não posso, é só no dia 23. E aí eu vou fazer a revelação, vou fazer a live e depois que eu trago essa pessoa especial aí. Ivonete, boa noite, perdão, seja bem-vinda. Deixa eu fixar o comentário aqui. Simone, boa noite, seja bem-vinda você também. Deixa eu fixar o comentário, a hora que eu conseguir fixar, né? Hoje nós temos uma... vou bloquear a Clara, não, o que é isso? Quase que eu bloqueio a Clara aqui, ó. Clara quer saber quem é. Bom, reflexões, né, de hoje sobre o livro Gigante Deitado, a live de número 227, na roça. Bom,
na roça, quem muitas pessoas talvez não saibam, é a atitude, é a região praticamente de uma, como que eu poderia dizer? Uma região mais rural, onde tem o plantio de algumas coisas, assim, né? Normalmente ali voltou. Débora, boa noite, seja bem-vinda. E ao Denise, boa noite, sejam bem-vindos. Então é mais ou menos assim numa área rural. Foi dado o título pela Jane de Na Roça, né? E tem até um ditado popular que fala: quem foi na roça perdeu a carroça, né? Então, mais ou menos isso. Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. Um beijo para o Everton. E é uma história relativamente pequena, mas ela tem, como que eu diria, a profundidade desta situação. E o Jerônimo, como eu fiz os comentários na palestra desta tarde, ele utilizava muito das situações corriqueiras que acontecia com ele para trazer ensinamentos. Hoje nós vamos ver sobre a vaidade. Esta mensagem tem tudo a ver com a vaidade. E falar no Everton, o Everton é um vaidoso em pessoa, né, Cláudia? O Everton é aquela pessoa muito vaidosa, mas num bom sentido. Eu acho que tem que ser vaidoso também, tem que cuidar do corpo e do espírito, né? Não é somente do espírito, mas também cuidar do corpo. Ser perfumado, ser alegre, como o Everton é. Então, isso é muito bom. A gente fica muito feliz com esse jeito tão alegre e divertido de ser do Everton. Então vamos ouvir a história. Eu prometo contá-la novamente, né? Eu prometo contá-la novamente no final, para aqueles que chegarem depois, mas vamos prestar atenção que a história é pequena, mas a profundidade dela é fantástica. Na roça. Jerônimo, quando andava, era um jovem vaidoso e gostava de vestir-se de branco. Tinha um famoso terno branco, aliás, o único. Um dia foi convidado a fazer uma palestra na zona rural. E lá foi ele, com o terno branco. Antes de chegar ao local, teve que pular um córrego lamacento. Homem vaidoso, ao pular, suas pernas não alcançaram o outro lado, e ele caiu dentro do córrego. É fácil imaginar a situação que chegou para a palestra. Dizia ele que nesse dia os espíritos lhe deram uma grande lição, a lição da humildade. Na humildade deve-se espelhar o espírita. Nunca ir em tarefas junto aos miseráveis com trajes ricos ou joias para não ofender o irmão mais carente. Deve ser humilde na maneira de falar, agir e até de olhar para os outros. Jerônimo foi um exemplo de humildade. Passou por situações humilhantes, aceitando-as sem nada falar ou reclamar. Valéria chegou, boa noite, seja bem-vinda. Eu prometo que lerei depois, viu? A Silvia, a Elaine chegou também agora. Obrigado, Elaine. Algumas pessoas que você indicou para a gente estão nos seguindo, eu agradeço. É sempre bom, né? Flavinha, você quer saber esse mistério? Então deixa eu contar. A Flavinha não está a par do mistério, então vou contar antes da gente falar sobre a mensagem. Acontece o seguinte, você sabe que desde novembro do ano passado, nós começamos a fazer um projeto intitulado Refletindo com Amigos. Quando a gente está trazendo, né? Nós estamos trazendo um convidado por mês para falar de temas diversos relacionados à doutrina espírita, tá? E o que acontece? Vieram pessoas, por exemplo, o primeiro veio a Monique Papa, que fazia um ano que nós não fazíamos live com ela. Em dezembro veio a Grace, em janeiro veio a Jacira, em fevereiro veio o Marquinho Faria, em março veio o nosso querido Divaldo, quer dizer, o Dinei Espírita, que é o baiano espírita, e em abril Ana Teresa Camasmi, falando do livro
Palavras para a Alma, e por conta desta live tive a intuição de fazer lives sobre este livro de Ana Teresa, né, Palavras para a Alma, devidamente autorizado por ela, e fizemos então, vamos fazer no segundo semestre este projeto com Palavras para a Alma. E por conta disso nós vamos ter que reduzir um pouco, por isso que eu estou trazendo inclusive a Flavinha para o horário das 22 horas, porque como os textos são maiores, não são tão curtos assim como estas mensagens dos livros de Jerônimo, então vai exigir que eu faça um melhor estudo, não para falar exatamente, traduzir tudo que a Ana Teresa disse, porque aí seria ela mesma falando, mas pegar o tema dela, por exemplo, a ansiedade, o silêncio, vários outros temas, e trazermos para as nossas reflexões, tanto que a live vai ser baseada no livro Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi. Tá? Não queremos ter a pretensão, e jamais temos essa pretensão, de falar. Só que acontece, para maio ficou uma situação complexa, porque uma pessoa que fez uma série de exigências para que eu fizesse a revelação de quem seria numa live teste, porque para a pessoa aprender um pouco dos trejeitos, como o Marquinho já fez comigo, e por conta disso nós marcamos uma live da revelação. Não, Flavinha, não. É que a Ana Teresa é uma simpatia em pessoa, muito gentil. Eu mandei o convite, ela aceitou de pronto, né? Não tem nada, estou subindo o nível não, menos. Nada a ver não, nada a ver. Tanto que refletindo com amigos, então o que eu quero trazer às pessoas, por exemplo, eu não posso revelar quem vai ser de maio ainda, a pessoa não deixa eu falar, só no dia 23 que vai ser revelado. O que acontece? Em junho vai vir o Yuri Dantas, que é da Fraternidade Espírita Jerônimo Mendonça de Petrolina, que faz um trabalho maravilhoso lá no sertão do Pernambuco. Pernambuco, Petrolina, acho que é. Além disso, em julho virá a Elaine, que é próximo da nossa região. Em agosto vai vir o Vitor do Coração de Luz. Em setembro vai vir a nossa amiga Daniele. Outubro, o Vitor Hugo, o menino, tá? De Uberlândia. Então nós estamos aí, e em janeiro já temos a Jacira, que já se comprometeu a estar conosco, que vai fazer um ano que ela esteve conosco nessas lives. Então, é esse projeto aqui, Refletindo com Amigos. Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. Bom, vamos à mensagem. Flavinha, do sábado você fica sabendo, tá bom? Ser iluminado, nossa gente, olha, eu vou te contar, a exigência, parece que eu estava conversando com um advogado, cheio de cláusulas contratuais, não pode revelar, só no dia da live, nossa, Deus me livre, acho que, olha, só rindo. Bom, vamos lá então, essa história aqui na roça, ela traz duas reflexões muito oportunas. A vaidade, nós não podemos deixar que a vaidade tome conta da gente. É que eu costumo dizer, nós não temos que aparecer. Quem tem que aparecer é a mensagem do Evangelho, a mensagem do Jerônimo, a essência da mensagem. Nem o Jerônimo precisaria aparecer, porque ele já fez o seu trabalho aqui enquanto encarnado. Nós não temos que aparecer. Embora a gente fique feliz pelos seguidores que nos acompanham, o que acaba acontecendo é o seguinte. Nossa, Jacira está internada, meu Deus. Ela tinha torcido o tornozelo, que depois fraturou. Vamos colocar o nome dela em orações, sim, viu, Denise? Pode ficar tranquilo. Tranquila, desculpa. Então vejam, nós ficamos felizes que certamente, o que acontece? Ficamos felizes quando as pessoas vêm acompanhar os nossos lives, vêm acompanhar o nosso perfil, mas não somos nós que temos que ter seguidores. Quem tem que ter seguidor é Jesus. Nós somos apenas e tão somente instrumento. Flavinha, eu não posso revelar se é homem, se é mulher,
se está na live, se só não está. Eu só posso dizer, isso eu já falei para o pessoal, que as pessoas que já estiveram no Refletindo com Amigos não é essa pessoa. Então não é a Jacira, não é o Marquinho Faria, não é o Dinei, né? Nem a Ana Tereza, nem a Monique, não é essas pessoas. Agora, se ela está na live, eu não sei, não pode nem isso eu posso falar, tá vendo? Bom, vocês ficam aí nas apostas e isso aí não é comigo, isso aí é com vocês. Lembrando então dessa situação, a vaidade, eu lembro até eu já contei várias vezes, mas é bom contar novamente aquela história que o Chico, quando uma pessoa, depois de ler os romances de Emmanuel, né, Ave Cristo, 50 anos, 2000 anos, Paulo Estevão, o que aconteceu? Cresceu, né? Se achou. Como eu falei para vocês, o primeiro livro espírita que eu li, que foi Senzala, eu li esse livro e depois que eu li aquele livro, você se identifica com o personagem principal, já me achei o espírito encarnado, o mais evoluído do mundo, estava aqui numa missão. Mas não deu uma semana, já dei de cara com a parede, né? Não precisa nem dizer, graças a Deus que essas coisas vêm rapidamente para baixar a nossa bola. E essa história dessa irmã foi mais ou menos assim. E ela chegou para o Chico, Simão Pedro de Lima que conta com muita propriedade essa história. Chegou para o Chico e falou, Chico, eu li os romances de Emmanuel e eu fiquei impressionada. E cheguei à conclusão, Chico, que eu fui uma das cristãs que foi devorada pelos leões nos circos. Então, eu fico imaginando, Chico, quem teria sido você, né, com toda a sua evolução e tudo mais, quem teria sido você? O Chico falou com aquele seu jeito mineiro de ser, muito calmamente, então, minha irmã, saber exatamente quem fui, não tenho a mínima ideia, mas eu tenho cá comigo uma desconfiança que eu deva ter sido a pulga do leão que te comeu. Ou seja, né, menos. A vaidade para quê? Para que sermos vaidosos? Só o Everton que pode ser vaidoso, que a gente aprova, porque ele precisa mesmo, porque ele é um menino bonito, aquele sorriso maravilhoso, tem que ser isso mesmo, Everton, bonito, cheiroso, perfumado, para agradar as meninas. E a gente sabe aí, já me falaram aí, que vira e mexe vem uma cartinha de uma admiradora sua lá na escola, hein? Tô sabendo. Não sei quem me contou, mas eu sei que você recebe umas cartinhas aí bem apaixonadas, tá? E a vaidade, o que aconteceu com o Jerônimo? Todo, né, se achou a última bolacha do pacote, botou o terno de linho e ele ia fazer uma palestra na zona rural. E eu vou falar uma coisa para vocês, fazer uma confidência de uma pessoa que eu admiro muito, a atitude dele como espírita. Me refiro a Arthur Valadares. Ele fazia o seguinte, o Arthur sabe que ele faz palestras em casas espíritas e faz palestra também em congressos espíritas. E o Arthur Valadares, ele tem o mesmo jeito de ser. Aonde ele for, ele é a mesma pessoa. Se ele estiver fazendo uma palestra num congresso espírita, ele vai ter a mesma simplicidade e a mesma humildade como ele faz numa casa espírita pequena. Ele veio fazer uma vez aqui uma palestra num centro espírita, numa periferia aqui de Araraquara, que tinha a maioria das pessoas, famílias carentes, que iam à casa espírita, assistiam a palestra e tudo mais, e recebiam ali as cestas básicas, tudo mais que a casa determina, né? Faz a distribuição. E o Arthur falou assim, nossa, realmente é o momento de estar aqui entre os mais humildes, como recomendou Jesus, né? Eu não posso dizer se é a Clara, se é a Ana, se vai ser você, tá? Para de ficar jogando futrica no ar, hein, Will? Senão eu vou revelar que é você, tá bom?
José Cláudio, boa noite, seja bem-vindo. E eu lembrei também, gente, de uma passagem que tem no Evangelho, vocês devem ter visto, eu não vou lembrar exatamente que capítulo está, mas é uma passagem que é recontada uma história de uma senhora, uma dama da sociedade parisiense, que vai como que eu diria, a periferia da cidade levar levar gêneros alimentícios, né, para aquelas famílias. E embora ela fosse uma dama da sociedade, ela vinha vestida com a sua roupa mais simples, para não chocar. E não obstante tudo isso que ela fazia, ela levava também a sua filha, para que a filha aprendesse a ver as dificuldades das outras pessoas e aprendesse também a fazer a caridade, né, junto aos mais necessitados. Então, esta passagem do Evangelho tem tudo a ver com essa história em relação à humildade. Apoio e Luz, boa noite, sejam bem-vindos. Então, é muito importante, né? É muito importante a gente tomar consciência. E eu lembro também, falando do Arthur Valadares, que certa vez ele veio fazer uma palestra num outro centro espírita aqui em Araraquara. E o meu filho Vitor e uma amiga dele adoravam assistir as palestras do Arthur. Praticamente, saber quando que o Arthur vinha a Araraquara fazer uma palestra, tal, né? E que a gente já ia assistir, né? Marinalva, boa noite, seja bem-vinda. E chegando o Arthur no centro espírita, o Vitor e a amiga dele estavam entrando assim logo atrás dele e falei, olha Arthur, discípulos de Arthur. O Arthur me corrigiu rapidamente, não, discípulos de Jesus, eu sou apenas um instrumento. E realmente é isso, a gente tem que lembrar, não temos que deixar crescer a vaidade. E no 5º Congresso Espírita de Uberlândia, eu não lembro se foi o Dr. Sérgio que fez uma palestra, e num determinado momento, no final da palestra, o pessoal aplaudiu, como normalmente fazem após as palestras dos congressos, né? Julie, boa noite, seja bem-vinda. E o Dr. Sérgio chegou e começou a falar assim, gente, mais aplausos, mais aplausos. Aí o pessoal cresceu nos aplausos, todo mundo aumentava os aplausos, tal. Aí ele falou, pronto, tá bom. Aí ele falou para a plateia, vocês são responsáveis pela queda moral, pelo orgulho e pela vaidade de um palestrante. Na verdade, ele quis aproveitar o ensejo, né, como o pessoal tinha aplaudido, ele pedindo que se aplaudisse mais, né? Cristiane, boa noite, seja bem-vinda. Queria que aplaudisse mais, não que ele estivesse buscando aplausos, mesmo porque a gente sabe, né? A gente sabe que o palestra espírita a gente não tem que ficar aplaudindo. Não tem que aplaudir de forma alguma, né? Deixa eu ver o que a Flavinha colocou aqui. Deixa eu ver aqui. Chico tinha diversos tipos de mediunidade. Desdobrar é quando o nosso espírito se liberta levemente do corpo físico. Conosco pode acontecer durante o sono. Tem gente que aproveita, né? Que fala assim, às vezes vai assistir uma palestra num centro espírita e dorme e fala que estava em desdobramento, né? É um pouco de desculpismo, né? Aliás, quando você está fazendo um tratamento espiritual e a pessoa está, talvez, num processo obsessivo ou uma influenciação espiritual, precisa estar muito atento, porque esses espíritos, né, que estão ali ao lado desta pessoa não querem que ela escute a palestra, não querem que ela preste atenção e por conta disso acabam fazendo uma aproximação, induzindo um sono. Às vezes a pessoa está no centro espírita, está ali, está pescando de tanto sono. E não é eu comi demais, vamos arrumar 1000 desculpas, né? Mas não é exatamente isso, pode ser muitas vezes uma influência espiritual. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Wilton, boa noite com Jesus, meu querido amigo, seja bem-vindo. Ele ouvia cada coisa absurda, é verdade, né, Flavinha? É verdade.
Mas a gente tem que falar o seguinte, né? A gente pode... temos 2 ouvidos e uma boca. Então a gente faz o seguinte, a gente pode ouvir muita besteira, mas a gente tem a responsabilidade de fazer um bom filtro aí, né? Luan, boa noite do Saber Espírita, seja bem-vindo. Então, essa história em relação à humildade, e aproveitando a presença do Wilton aí, o Wilton, certa vez, que a gente estava falando, fazendo um comentário assim, numa live, alguma coisa do tipo, o Wilton colocou de uma forma muito oportuna uma observação. Em vez de você falar da vaidade, fale da humildade. Em vez de você falar da impaciência, fale da paciência. Vamos tentar divulgar as coisas que são positivas, em vez da gente trabalhar nas coisas que são não tão positivas, né? Olha como a gente trabalha a mesma palavra sem falar no aspecto contrário a ela. E é sempre importante porque a palavra ela é carregada de uma energia, de uma força incrível, né? Então lembrarmos desta lição que quando nós tivermos, e uma coisa muito importante, sobretudo a gente que tem, né, que se propõe a falar aqui em público, seja numa palestra, numa casa espírita, e também, principalmente, numa live, nós temos a responsabilidade de procurar falar uma linguagem de acordo com o nosso público. Nada de erudição, nada de usar termos difíceis, nada de querer aparecer conhecimento, né? Falar do divino, é isso mesmo. O Will fica de novo nessa história aí. Ele fica nessa divulgação aí, querendo saber de todo jeito. Mas vamos falar aqui na história. O que é importante que a gente fala assim, é lembrarmos de falar de acordo com o público que nós estamos trabalhando. Se você tiver que falar para um público jovem, né? Não precisa ficar usando gíria. Procura falar uma linguagem mais próximo. O Wilton está dizendo aqui, ó, nosso mundo precisa de amor, eu preciso de amor. Frases positivas que traz efeito positivo realmente para a nossa vida. E então você falar de acordo com a linguagem do teu público é um traço de humildade. Não fica querendo mostrar conhecimento. Eu falo assim, às vezes as pessoas chegam com muita erudição numa casa espírita, as pessoas não entendem. E para isso que eu falo, né? Vamos pegar o Evangelho e vamos traduzir para uma linguagem mais do dia a dia. As passagens do Evangelho aconteceram há mais de 2000 anos, Jesus nos trouxe aquelas lições. Mas nós que conhecemos um pouquinho, a gente vai fazendo o quê? A gente vai pegar e vai tentar traduzir aquela mensagem do Evangelho para situações do dia a dia. Ter a empatia com as pessoas que estão ouvindo. Porque não é por simplesmente quero mostrar conhecimento. Eu sei que decore salteado que diz a pergunta X, Y, Z, né? Flavinho, ele tem celular sim, é que ele faz de propósito, ele está com medo de aparecer na live. É isso que ele faz. O Will, ele gosta de... Ô Hélio, não tinha visto, você chegou. Boa noite, querido. Palavras mais simples, na didática, perfeito. E se você um dia tiver alguém que estiver falando errado, você não tem que corrigir a pessoa. A simplicidade, né? A prece do preço da carne, eu vi, Flavinho, eu vi sim. Ah lá, o Wilton fica até usando justificativas. Tá bom, Will, vai, tá bom. Depois quero ver como que a gente vai fazer a live, então. Você vai fazer pelo computador, não sei como. Você se vira nos 30. E então procurarmos falar uma linguagem mais próxima da realidade. Porque, embora o Evangelho traga muitas frases na segunda pessoa do plural, né? Vós sois. Nós não usamos no dia a dia, né? A linguagem na segunda pessoa do plural. E por que que o Evangelho e as obras básicas estão escritas na segunda pessoa do plural? Porque ninguém coloca na terceira pessoa do singular, você é, por exemplo. Porque, na verdade, como as obras básicas vieram do francês,
E a linguagem culta da língua francesa utiliza a expressão vous, que traduzido para nós seria vós, ou em oposição a ti, ou tu, no caso. Porque a expressão ti, ou tu, é utilizada mais numa conversa informal, se você tem um grau de amizade com a pessoa. E na linguagem literária, você tem que usar a linguagem culta, então você utiliza o vous ou o vós. Por isso que a linguagem do Evangelho vem nessas terminologias da segunda pessoa do plural. Mas nada impede que quando você for falar, você traduza em miúdos aquela situação. O Luan dizendo, a erudição mais afasta que aproxima. Porque se a pessoa começa a usar palavras assim, profilaxia. Poxa, o que é profilaxia, né? Alguma coisa que auxilia. Até a pessoa ficar pensando, ela perdeu todo o sentido. Então usa uma palavra mais simples, a limpeza. Olha só, para que usar palavras difíceis? E Jesus trouxe o seu evangelho com simplicidade. Ele trouxe o evangelho para nós com uma naturalidade incrível, trouxe lições preciosas contando historietas para nós. E como Jerônimo diz na mensagem Intimidade Espírita, Jesus trouxe a simplicidade no evangelho por lições simples, que por serem simples não quer dizer simplistas. A Sueli dizendo, quem ouve as palestras de Divaldo de 20 anos atrás, as atuais percebe a diferença e a leveza. O Divaldo realmente ele tem um conhecimento muito grande e a gente percebe claramente, que é difícil. É como você pegar um livro de Emmanuel e um livro de André Luiz. Um livro de Emmanuel e um livro de André Luiz. O André Luiz, tirando aqueles livros que são mais científicos, ele traz uma linguagem mais próxima do dia a dia. O Emmanuel já tem uma certa erudição. Tanto se você pegar, por exemplo, o livro Paulo Estevão, ele utiliza de recursos literários que às vezes a gente fica perdido um pouco. Ele fala assim, em vez dele falar o Paulo de Tarso, ele fala assim, o convertido de Damasco. Bom, tudo bem, a gente sabe. Mas tem hora que ele chega em relação aos discípulos, o filho de Alfeu, aí até você fazer a associação de quem não é, que é o tal do filho de Alfeu, você tem que estar muito ligado ali para você perceber. E é um recurso literário importantíssimo que Emmanuel utiliza. Não é prático para a gente, mas você tem que prestar atenção, tem que estar atento e ligado. Mas essa situação aqui foi uma grande lição que o Jerônimo tomou. E vejam, daí para frente, a gente pode dizer, serviu de lição. Serviu de lição, Bom, vamos fazer a releitura para quem chegou depois. Então, a lição intitula-se Na Roça. Jerônimo, quando andava, era um jovem vaidoso e gostava de vestir-se de branco. Tinha um famoso terno branco, aliás, o único. Um dia foi convidado a fazer uma palestra na zona rural e lá foi ele com o terno branco. Antes de chegar ao local, teve que pular um córrego lamacento. Homem vaidoso, ao pular, suas pernas não alcançaram o outro lado e ele caiu dentro do córrego. É fácil imaginar em que situação chegou para a palestra. Dizia ele que nesse dia os espíritos lhe deram uma lição, a lição da humildade. Na humildade, deve-se espelhar o espírita, nunca ir em tarefas junto aos miseráveis com trajes ricos ou joias para não ofender o irmão mais carente. Deve ser humilde na maneira de falar, agir, até de olhar para os outros. Jerônimo foi um exemplo de humildade. Passou por situações humilhantes, aceitando-as sem nada falar ou reclamar. Aliás, muitas das situações que ele passou serviram de muitas historietas que ele contava nas palestras. Amanhã
teremos um aviso, e para surpresa do Will, não é o aviso que ele está querendo, tá? O aviso que ele está querendo vai ser no dia 23, tá bom? O aviso que eu vou avisar, para jogar o pleonasmo, para não ficar sem graça, né? O aviso que eu vou avisar, o avisante que será avisado, tá? Então amanhã nós vamos ter um aviso que Jerônimo recebeu, e muito interessante. Pode ser que, como é véspera de feriado, pode ser que eu venha com uma pessoa aqui para a live. Eu não vou declinar o nome também, porque se ela não puder estar aqui conosco, não vou fazer a live sozinho. Já fiz um convite, falei, é véspera de feriado. Se tiver disponível, estamos às ordens. Aí a gente traz. É o aviso que eu vou avisar. É esse mesmo, Flavinha. Para não perder o pleonasmo, né? Quem começou lá atrás com um ponto bem pontual, agora a gente avisa que vai avisar e está tudo certo. Aliás, esse eu fiz de propósito, tá? Foi sem querer querendo, como diz o Chaves. Então amanhã teremos um aviso. É uma história que é bem interessante. Vocês já devem conhecê-la, mas amanhã já terá surpresa. Depende dessa pessoa, Clara. Depende se essa pessoa vier amanhã, eu vou declinar. Se não, vou eu sozinho. Se vier comigo ou semigo. Tá? Se não tiver, essa pessoa vai ser comigo. Se não, ela virá comigo. Tá? Comigo ou semigo, a gente é tudo amigo. E na quinta-feira, tá? Quinta-feira, Flavinha estará aqui às 21 horas e 15 minutos. Ainda bem que ela está aqui na live para não deixar eu dar o aviso sozinho. 21 horas e 15 minutos, Flavinha retomando as suas lives. Ela sentiu o chamado tocando forte, né, Flavinha? Graças a Deus que você está voltando. E depois, dia 28, também às 21 horas e 15 minutos. E a partir do dia 5 de maio, primeira quinta-feira de maio, Flavinha passará para o horário das 22 horas, nesse horário que nós fazemos as lives. E eu fico feliz e falo assim para vocês, tão feliz que vocês estão participando, quando foram para a live com a Daniele, também assim com a Flavinha, porque a ideia é a seguinte, não importa quem esteja fazendo a live, se é o Aloysio, se é a Daniele, se é a Flavinha, ou qualquer outra pessoa. O importante é a gente manter esse grupo unido neste horário das 22 horas, né? Nesse horário das 22 horas, que eu acho que é muito legal, é um horário que eu acho, que eu falo assim, é um horário nobre. Tem o horário das 6 da tarde, é o horário hora do Ângelus, da Ave Maria, mas esse horário das 22 horas é aquele horário mais das nossas reflexões. Então é um horário mais tranquilo, tanto que a Flavinha escolheu para fazer como é que fala? A Flavinha escolheu para fazer o seu Evangelho no Lar no domingo às 22 horas. No domingo às 22 horas. Vamos ver o que a Flavinha falou. Aqui. Ixi, aqui sumiu, aqui, vamos ver. Nossa, tá lá em cima aqui o negócio. Perdi aqui, deixa eu achar aqui. O livro da Flavinha, Palavras de Vida Eterna. Ela falou que a falange de Emmanuel deve estar me perturbando. Não é não, Flavinha. De forma alguma, muito pelo contrário. É a sua consciência que está te cobrando. Se João Carlos estivesse aqui na live, ele já até falava qual seria essa questão aí, onde está escrita as leis de Deus, né, na nossa consciência. Eu também adoro as lives, a Clara está dizendo, a Adriana falou isso também, e é importante. Isso que é gostoso, né? Nós estamos fazendo lives neste horário, um horário que é mais tranquilo, que cada um de vocês, de repente, terminando a live, já vai preparando para o sono, aqueles que têm que acordar muito cedo, né? Nath, boa noite, seja bem-vinda. E é importante que a gente faça esse trabalho dizendo assim, como eu falo para vocês, não importa quem vai estar fazendo a live, se é o Aloysio, se é a Flavinha, se é a Daniele, ou outra pessoa que talvez no futuro venha fazer também. Importante é manter essa energia, essa vibração, porque uma equipe espiritual, não só a mim, como a cada um de vocês, está interligados. Por isso que quando a gente faz as preces, as vibrações,
elas trazem para nós essa energia. E quando algum de nós está passando por dificuldade, eu recebi muitas energias de vocês quando eu estava passando pela dengue, e cada um de vocês, quando está passando por uma situação, a pessoa coloca assim, olha, eu estou pedindo, necessitando, não estou legal hoje. Todo mundo já entra em harmonia, em vibração por aquela pessoa. Então aqui é um ajudando o outro. Porque eu costumo dizer aquilo, né, que nós somos todos anjos de uma asa só. E a gente só vai conseguir voar, alçar voo, se a gente estiver abraçados, irmanados uns aos outros. Certo, gente? Então convido amanhã para vocês estarem aqui conosco às 22 horas e antes às 21h15 com a Flavinha. Ah não, desculpa gente, amanhã é quarta-feira, nossa. Viajei na maionese agora, desculpa aí. A Elaine faz live às 18 horas. Ela falou ontem, Elaine, você me perdoa, coloca de novo os horários. Eu sei que hoje você fez e quinta-feira também, acho que é quarta, quinta e sexta. Coloca por gentileza, Elaine, eu não consegui gravar. Eu não consegui gravar mesmo. Mas a Elaine também faz um trabalho muito legal e ela vai estar conosco no Refletindo com Amigos de julho. Então não é a Elaine também a pessoa que vai ser revelada. A Elaine já vai estar conosco. Vamos então agora às nossas vibrações. Eu convido então aqueles que se sentirem confortáveis, né, para colocar um copo com água, entrar em sintonia com o seu anjo de guarda, com a equipe espiritual, com Jerônimo Mendonça e toda essa equipe. Coloca o nome do seu esposo também, Lúcia, viu? É muito importante que a gente faça essas vibrações, né, para todas as pessoas que estão necessitadas, e é importante que a gente entre nessa energia, né? Mas dá para assistir depois, viu? Ela deixa salvo lá, a Elaine deixa salvo lá, mas coloca também, viu, Elaine, o horário aí para que a gente possa. João Macedo, o esposo da Lúcia, para a gente vibrar por ele também. Perfeito, gente? Então vamos agora, vou colocar aqui a melodia da Ave Maria, que eu sei que essa não tem problema de direito autoral, né? A gente precisa tomar cuidado. Terça, quinta e sexta-feira, às 18 horas, a Elaine faz lives, tá? Terça, quinta e sexta-feira. Acompanhe lá a nossa querida amiga Elaine nas suas lives e também siga o perfil dela. Queridos amigos, neste momento eu convido então a todos para serenarmos nossos ânimos, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos soltando o ar, vamos relaxando os nossos ombros, relaxando o nosso corpo, abstraindo a nossa mente, deixarmos nos envolver pelos acordes suaves desta melodia, que vibra dos nossos corações até o universo, as esferas luminosas, ao encontro dos nossos protetores queridos, nossos anjos de guarda, que nos encaminham até o nosso Mestre Jesus, este companheiro querido, amigo de todas as horas que está sempre ao nosso lado. A Ele vamos rogar, Mestre querido, viemos aqui neste momento pedir o seu amparo, a sua proteção para cada um de nós que está aqui nesta live, que já passou por ela ou que vai assistir depois. Vamos pedir para que o Senhor possa proteger e abençoar os nossos familiares, os nossos entes queridos, amparar aquelas pessoas que nos pediram preces ao longo do dia, aquelas pessoas que passaram por momentos difíceis, desafiadores, aqueles que partiram para o plano espiritual, que possam ser recebidos, amparados, abençoados, e também, Mestre, que possa dar o consolo àqueles que aqui ficaram, que possam compreender que a jornada segue um rumo e que muitas vezes não conseguimos entender. Mas, como disseste, não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai assim o permita.
Vamos pedir então para essas pessoas que estão em nossos pensamentos neste momento, pessoas que estão passando por perturbação de ordem espiritual, de ordem emocional, pessoas que estão pensando em suicídio, pessoas que estão às vezes com síndrome de pânico, desesperadas, com crise de ansiedades, nesse período tão conturbado porque vivemos. Acerene os corações desses irmãos, Mestre. Derrame suas bênçãos em todas as pessoas cujos nomes estão aqui abertos na tela. Cada um deles possa receber, de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento. Derrame, Mestre, também suas bênçãos nos asilos, nos orfanatos, nos presídios. Derrame suas bênçãos nos andarilhos, no sem-teto e também naqueles irmãos que ainda estão perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Faça que eles reencontrem o caminho do bem e que troquem esses elementos que fazem mal para o corpo e para o espírito por coisas positivas que agreguem crescimento espiritual. Cada um de nós, Mestre, neste momento, lhe traz um pedido muito particular a ser feito. Que ele possa ser atendido, de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento. Somos gratos, Mestre, pela oportunidade de aqui estarmos. Somos gratos a Jerônimo Mendonça, que nos trouxe essas lições para as nossas reflexões da noite. Somos gratos a cada um de vocês, amigos queridos, que todas as noites estão aqui conosco nessa união de espíritos e corações, por esta energia que nos une. E só temos a dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Eu agradeço. Olá, Bárbara, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Chegou para a prece, que bom. Eu agradeço uma vez mais a cada um de vocês pela presença aqui entre nós, por esses momentos de reflexão, por esses momentos de amizade e carinho. E desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.